Essa história que eu vou contar agora é uma história que acontece muito em cidade do interior e que eu usava sempre em minhas aulas para tratar de pontuação. Pois bem, um rico fazendeiro, interior do Nordeste, sentindo que estava à beira da morte e não tendo filhos, chama um criado para que ele possa anotar o que seria o seu testamento. O homem dita e logo em seguida morre. Como o criado não tinha muita instrução, acabou anotando tudo sem respeitar a pontuação e o texto ficou confuso. Dizia o texto, sem pontuação nenhuma: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate e nada aos pobres. Tão logo a notícia se espalhou pela cidade, foi anunciada no alto-falante da igreja a morte daquele poderoso agropecuarista, fazendeiro. Uma multidão vai para a casa dele, para a sua propriedade. Sabe como é em interior? Sempre um velório, um falecimento é uma novidade. Eis que a irmã, quando vê o bilhete, disse: eu fui citada primeiro, os bens me pertencem. E vai lá, no meio da confusão, como lhe pertence? Não está claro. Ela vai lá e faz uma pontuação. Ela deixa o texto assim, ó: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Ora, o sobrinho, que também não era bobo, quando viu a pontuação feita pela tia, disse: tia, eu acho que a senhora se equivocou. Não seria assim a pontuação? Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Como vocês já perceberam, o nosso dito cujo tinha uma conta com o alfaiate, né, da cidade. E o alfaiate, sabendo disso, disse: eu quero receber meu dinheiro. Ao chegar e ver o que estava escrito, das duas maneiras, da irmã e do sobrinho, disse: não, eu vou ficar sem receber, não. Eu acho que vocês é que se enganaram. E o alfaiate vai lá e pontua a sua maneira. Ele escreveu: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. E ficou a confusão, quem está certo, qual é a pontuação correta, qual é a pontuação errada, e esse burburinho chega aos populares que estavam lá em volta da casa, né, ouvindo, querendo saber para quem ele deixou o dinheiro, para quem não deixou. E no meio da turma, no meio da galera, como dizem no interior, havia um dos pobretões, muito inteligente, mas já alcoólatra, estava lá cheio de mé, como dizem no interior, e diz assim, quando ele lê, ele diz: não, ele era um homem muito bom, Deus o guarda, ele deixou foi pra gente que é pobre. E todo mundo ficou assim meio incrédulo. Ele disse: deixa eu ver aqui esse papel. Pegou uma caneta e mexeu na pontuação e deixou: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. E aí, vejam que nós tivemos 4 versões. Essa historinha que eu contei, e disse que usava nas minhas aulas de pontuação, é uma história que não é minha. Claro, é uma história que Drummond contava. Carlos Drummond de Andrade. E ela tem uma moral no final, que eu vou dizer agora. Veja que o mesmo texto se apresentou para 4 personagens. E cada um pontuou a sua maneira. E Drummond deixava a seguinte lição: assim é a vida, ela se apresenta para todos nós. Cada um é que deve pontuá-la da melhor maneira possível.